Olá, pessoal. Hoje eu vou falar aqui de uma coisa que todo mundo, acho que todo mundo mesmo conhece já desde a primeira infância, que é esse aparelhinho aqui, ó. O celular. I've got you on speakerphone. I'm standing here with Les Grossman. Aliás, deixa eu colocar o meu no não perturbe, porque estamos gravando o programa. A gente usa isso com tanta naturalidade, ele está absolutamente onipresente nas nossas vidas e ele também parece que é onisciente, porque a gente deixa ele coletar nossos dados que depois são feitos, não se sabe do que se faz com eles. Tal. Eu me lembrei desse sujeito aqui, porque todos são muito parecidos, né? São essas placas escuras quando estão desligados e lembram muito esse filme que quando eu assisti me intrigou muito, continua me intrigando, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço, onde em algumas cenas aparecia esse monólito escuro, que, cara, é gigante, mas parece um celular, né? No filme, se ele não era onipresente, ele parecia ser onisciente, porque bastava tocar nele e alguma coisa acontecia no filme. Assim como é que quando a gente toca a tela do nosso celular, também coisas aparecem. Se você não assistiu esse filme ainda, eu recomendo, é muito legal. No nosso mini monólito aqui, eu toco, como eu falei, acontecem coisas e além de a gente poder telefonar com ele, muitas outras coisas acontecem, como assistir filmes, checar a hora, tirar uma foto nossa, enviar essa foto por WhatsApp e a gente não faz ideia normalmente de quanta ciência está embutida nesse aparelhinho aqui no smartphone para fazer tudo isso. E eu acho que em vez de só carregar no bolso e tirar do bolso e falar com ele, mexer com ele, sem se dar conta do que foi preciso para chegar nisso, eu acho que vale a pena uns minutos de atenção para a gente olhar para esse aspecto. O telefone esperto, ou seja, o smartphone, que todos conhecemos, ele no início, lá nos anos 1970, não passava disso mesmo, um telefone móvel. E essa ideia, ela começou a surgir ainda no começo do século XX. Um exemplo é em 1902, com a invenção de Nathan Stubblefield, que é um inventor autodidata norte-americano, que aprendeu ciência lendo artigos de divulgação científica na Scientific American. E o seu telefone sem fio era de curto alcance, baseado num princípio que não tem nada a ver com como funciona isso aqui, mas chamava-se indução magnética e não permitia transmissões privadas. Né? Ou seja, o sujeito ligava aqui, tentando falar com alguém, lá mais longe alguém ouvia aquilo, mas qualquer um que tivesse um aparelho aqui nessa mesma área podia ouvir essa conversa, não tinha privacidade. E olha só o que ele falava. Ainda não encontrei um método pelo qual o telefone pode ser usado como privacidade. Onde quer que exista uma estação receptora, o sinal e a mensagem podem ser ouvidos simultaneamente. Em algum momento, alguém descobrirá um método de sintonizar os instrumentos de transmissão e recepção de modo que só o destinatário entenderá. Então, esse Nathan Stubblefield e outros também, mas eu gosto desse exemplo por causa dessa afirmação dele, ele sonhava já, imaginava já, em 1902, o que aconteceria só 70 anos mais tarde, que é, de fato, o que concretiza esse desejo dele, que é o telefone celular. Então, aqui nós temos uma imagem de uma matéria no jornal aí, né? Um inventor de Kentucky resolve o problema de telefonia sem fio. É esse aqui, o Stubblefield, aqui, junto com o assistente dele.
Agora, o método dele de indução magnética, eu vou deixar de lado e falar da comissão de frente mesmo desse enredo aqui do telefone celular, que é o rádio. Sim, o celular é um rádio bem complexo e complicado, mas é um rádio, porque a comunicação entre eles é por ondas de rádio. Vamos então falar um pouco sobre as ondas de rádio. Na época lá em que o inventor aí de Kentucky, ele tentava fazer essa telefonia sem fio, ela estava sendo desenvolvida uma tecnologia muito mais promissora, que é a emissão, transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, como eu falei, que foram previstas pelo físico escocês James Clerk Maxwell, que posou aqui para esse retrato, onde ele aparece aqui com um dos equipamentos de pesquisa dele. Aqui tem uma bobina elétrica que gera um campo magnético. Enfim, o que ele estava querendo fazer com aquilo eu não sei agora, mas é um belo retrato. E sobre Maxwell daria para falar um monte de coisas, mas em essência o que ele fez, ele juntou uma série de ingredientes, ou seja, descobertas de outros cientistas que foram surgindo desde o século XVIII, ele é do segunda metade do século XIX, sobre eletricidade e magnetismo, e com esses ingredientes ele assou um bolo magnífico, o eletromagnetismo. Eletricidade e magnetismo são, na verdade, uma coisa só, e ele descreveu com uma precisão, de uma maneira que nós usamos até hoje, de como essas duas entidades se interrelacionam. E nesse bolo que ele assou, ele colocou uma cereja maravilhosa, estupenda, sobre a cobertura do bolo, que é a descoberta de que a luz é uma onda eletromagnética. E aí, a luz tudo bem, mas agora eu gostaria de gerar ondas eletromagnéticas com comprimentos, com frequência diferente. Quem fez isso pela primeira vez foi um outro físico, né? Agora um alemão, o Heinrich Hertz, ainda no século XIX, que ele conseguiu, que é esse sujeito aqui, que ele conseguiu gerar, transmitir e recepcionar, receber pela primeira vez ondas eletromagnéticas. E o esquema de experimento dele é bastante simples. Tem essa imagem aqui, que apareceu num dos artigos dele. Aí você tem uma bobina que gera um campo elétrico, e daí você tem aqui essas duas pontas que você consegue, a energia armazenada, gerar faíscas. Essas faíscas são variações de campos elétricos que geram ondas eletromagnéticas, e esse anelzinho aqui que não está fechado é a antena com o qual ele conseguia captar essas ondas eletromagnéticas. Isso aí foi uma experiência disruptiva, como a gente fala hoje em dia, né? Essa palavra disruptiva a gente gosta de usar para coisas muito menos disruptivas do que isso, mas deixa para lá. Isso é um comentário maldoso apenas. Mas o que faz? Você faz aí umas faíscas gerando... E recebia isso como... O que eu fiz aqui? Eu imitei, na verdade, um código Morse. Então você podia, sem fio, enviar, por exemplo, telegramas usando esse código Morse com traço, ponto, ponto, traço, etc. e tal. Shortwave, take it down, quick. Transmitir mensagens sem fios, né? E isso aí despertou a atenção de um monte de pesquisadores profissionais e autodidatas pelo mundo todo. E dois deles, que ficaram famosos, levaram o Prêmio Nobel de 1909. Daqueles 6, 7 que eu mencionei, esse é o primeiro nesse desfile aqui sobre o telefone celular, que foi o Guglielmo Marconi, um físico italiano, e Carl Ferdinand Braun, um físico alemão, que ganharam o prêmio exatamente por suas contribuições
para o desenvolvimento da telegrafia sem fio. Esses chiados que eu falei aqui a partir do equipamento do Hertz. E a telegrafia sem fio virou o que passamos a chamar de rádio. Em vez de sinais de código Morse, você poderia transmitir a voz humana usando, por exemplo, um microfone. A privacidade das ligações ainda não era possível, porque você podia sintonizar a frequência e qualquer um podia ouvir a conversa, eu falando aqui no microfone e um colega ali também com o microfone para falar de volta, mas também um alto-falante para ouvir o que eu estou dizendo. Não dava para garantir essa privacidade. Então aí, uma curiosidade, mas essa invenção é fantástica, o que a gente faz com isso? A gente faz o que, né, a partir da década de 20 do século passado, o que a gente conhece até hoje, o rádio. Né? Alguns grupos e estações pegam lá uma frequência de rádio e eles emitem música, notícias, fofocas, o que seja, em programas de rádio, e milhares ou milhões de pessoas com seus receptores podem ouvir isso. Né? Mas não era um telefone. Rádio desse jeito não é um telefone, porque a pessoa que estava ouvindo lá não podia falar de volta. A telegrafia e telefonia sem fio, ou seja, o rádio, como eu falei do Marconi na Itália, que depois foi para os Estados Unidos, o Braun na Alemanha, tal, teve outros, é o que a gente chama de múltipla descoberta. Uma ideia que está no ar, fantástica, como esta aqui, ela muitas pessoas em lugares diferentes têm ideias parecidas para desenvolver algo parecido. Então eu vou deixar de lado aqui o Marconi e o Braun, que levaram o prêmio Nobel, e pensar num outro cara aqui, homenagear um outro cara que também inventou o rádio, que é o nosso gaúcho, o padre Roberto Landel de Moura, que pelo menos foi homenageado não com o prêmio Nobel, mas sim com um selo comemorativo pelos 150 anos de seu nascimento. E aqui está o padre e na imagem falando com o rádio que ele inventou. E há duas maneiras da gente continuar com essa história, e que eu tenho que voltar a Marconi e ao Braun, né? E dizer o seguinte: o que todo mundo conhece como eletrônica, e agora depois microeletrônica, e agora até nanoeletrônica, ela nasceu em função da telegrafia sem fio. Né? O Marconi foi comercialmente o mais bem sucedido, porque ele usou um negócio que era uma eletrônica que era muito boa, muito precisa, muito confiável, que são as famosas válvulas, que hoje é peça de museu, né? Que ele precisava usar para retificar essas ondas de rádio, porque desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, e se você nunca não tirar o desce e só deixar o sobe, só aparece um chiado, isso que se chama retificação. Né? E o Braun, por outro lado, usava uma coisa que foi uma descoberta dele enquanto ele era professor de ensino médio na Alemanha, ainda no século retrasado. Ele tinha um materialzinho chamado galena, que nada mais é do que sulfeto de chumbo, e viu que ele encostando uma ponta metálica, a corrente elétrica passava de um lado, mas não passava no sentido contrário. Fantástico. Tentou entender aquilo lá e usou isso em vez de uma válvula. Só que aquele material era muito impuro. Você tem que achar com a pontinha metálica um lugar que aquilo funcionasse mesmo. Sabe por quê? Porque aquilo lá tinha muita impureza, tinha muita sujeira, e só o que estava lá dentro, que chamava-se sulfeto de chumbo, é que funcionava como o quê? Um material semicondutor. E esse dispositivo de Braun foi um dos primeiros com esse tipo de material. Hoje em dia usa-se silício. Aliás, hoje em dia não, já faz muito tempo que se usa silício. Material que conseguiu ser purificado, e como ele funcionava nesse sentido só foi possível graças à mecânica quântica. E aí, na verdade, é um elemento puro, né? Um cristal puro, em que você consegue
temperar ele com algum outro elemento, esse tempero chama-se dopagem, e dele se comporta de um jeito, se você tempera com outro elemento, se comporta de outro jeito, e faz toda a eletrônica que as válvulas faziam antes, só que as válvulas podiam ser enormes, novos dispositivos eram pequenininhos. E o mais famoso dele é o transistor, que foi inventado em 1947, coincidentemente ou não, né, não acredito muito em coincidências, no laboratório de pesquisas de uma companhia telefônica. Essa invenção rendeu, na verdade, o segundo prêmio Nobel dessa história, em 1956. E está aí os 3 responsáveis pela descoberta. John Bardeen, que está ali olhando no microscópio, olhando lá a invenção deles. De óculos lá, William Shockley. E mais atrás, o senhor já grisalho, Walter Brattain. E não foi exatamente esse tipo de transistor que eles inventaram que tornou possível os celulares. Mas ele abriu o caminho para vários outros designs e projetos de transistores que foram usados, né? E o que eles fizeram nessa coisa horrorosa aqui, né? Essa prova de conceito de laboratório, mas que dá para mostrar mais ou menos como é que funciona isso aqui. Ó, tem um fio aqui, tem um outro fio aqui, essa parte é um que chama emissor, isso aqui é coletor, e aí tem essa coisa aqui no meio que se chama porta. Então, de novo, o mesmo material, que aqui não era silício, era germânio, mas deixa para lá, depois foi feito tudo com silício. E é temperado, como eu falei, de modos diferentes, então a corrente elétrica pode passar daqui para cá, mas vai depender dessa porta ou dessa porteira aqui, que se aplica lá um campo, deixa passar, não deixa passar pouquinho, deixa passar logo, e aí você pode fazer todas as operações necessárias, as modulações necessárias, tanto para comunicação quanto para computação. E com isso, em vez de... Esse aqui é grande, né? Essa massa longa, mas isso aí dava para ser colocado numa coisa bem pequenininha, e com isso as válvulas que usavam os rádios passaram a ser substituídas por esses elementos pequenininhos, e aí surgiu não o celular nos anos 50, mas o famoso radinho de pilha. E aí que olha que só, agora você não podia telefonar movendo de um lugar para outro, mas você podia ouvir rádio movendo-se de um lugar para outro, em vez de ficar parado no radião no centro da sala da família. Mas vamos seguir com esse enredo. Enquanto que o Bardeen e companhia recebiam o prêmio Nobel, a invenção de 47, mas eles receberam em 1956, esses novos transistores estavam sendo desenvolvidos, e aí aparece uma nova ala no desfile desse enredo, o circuito integrado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma plaquinha desse material semicondutor, o silício, e vou temperar um pedacinho aqui diferente, outro pedacinho aqui, e ter vários transistores na mesma bolacha, em vez de pegar um transistor e ligar outro e a outro por fios, né? Economizando espaço e fazendo com que as coisas fossem bem mais rápidas, acontecessem bem mais rápidas, né? É o famoso circuito integrado, ou então o ainda mais famoso chip, que foi inventado independentemente, de novo, não é sempre um cara que tem uma ideia, mas as ideias que acontecem por Robert Noyce e Jack Kilby, no final dos anos 50. E Kilby sobreviveu para finalmente ser reconhecido pelo Prêmio Nobel de Física no ano 2000. E aí vocês veem a imagem original desse chip do Kilby, é tão feio quanto o transistor, e do lado aqui a gente pode ver um transistor, um circuito integrado, um chip já com algumas coisas, com alguns transistores aí bem organizados, parecendo lá uma pequena vila, né? Se a gente pensar que cada elemento é uma casa, comparado com um moderno aqui, que tem o quê? Bilhões desses componentes. E agora sim, nós tínhamos tudo preparado para um celular. Tá?
Mas o aparelho naquela época era isto aqui, né? Bem diferente do que a gente tem hoje. E esse bichinho aqui, ó, ele só telefonava mesmo, ok? Agora, como é possível você fazer milhares de ligações ao mesmo tempo e privadas, que ninguém pudesse ouvir, né? E esse problema foi resolvido por uma outra coisa, que é uma tecnologia que não está embutida aqui, e que são dividir os espaços em células que são determinadas ou controladas ou monitoradas pelas famosas torres de celular. Você disca, né? A tua voz se transforma em ondas eletromagnéticas que são captadas por essa torre, que daí conseguem ser roteadas para um outro número, né? A mensagem do que o número, de qual que é o número, está embutido no sinal do celular para a torre, e daí as mesmas frequências usadas numa célula pequenininha de 1, 2, 3 quilômetros são reutilizadas na célula seguinte, vai. Uma imagem disso aqui parece até o tabuleiro de um jogo de mesa, ok? Resolvendo o problema que o Nathan Stubblefield queria resolver em 1902. Agora nós temos ligações privadas de milhares de pessoas ao mesmo tempo. E estamos aqui na década de 1970. E o herói mais conhecido é esse Martin Cooper, né? Que tem várias imagens dele telefonando com um aparelho como esse aqui, que aliás eu comprei no antiquário. Só deu para fazer isso aqui pequenininho por causa dos transistores e dos chips, tá ok? Mas eu quero falar, na verdade, ainda, do que está embutido aqui. E os novos transistores que eu mencionei permitiam a novidade, que são os dispositivos de carga acoplada, né? E assim surgiram as câmeras dos celulares, porque esses dispositivos de carga aplicada, eles, ao receberem luz, armazenavam ou soltavam cargas em pontos diferentes de toda uma matriz disso aí, e com isso nós podemos gerar uma imagem, né? Ou substituir um filme de câmera fotográfica por uma rede de carga sim, carga não, carga um pouquinho, carga mais e aí assim por diante, né? Hoje em dia, as câmeras baseadas nesses dispositivos, as câmeras assim de celulares não usam mais esse tipo de dispositivo, mas eles que deram origem a essa ideia. Mas esses dispositivos aí de carga acoplada ainda são usados, por exemplo, nas câmeras do telescópio espacial Hubble. E vejam só, essa invenção dos sensores de carga acoplada deu a William Boyle e George Schmidt o Prêmio Nobel de Física de 2009, ou seja, tirar foto com o celular é graças a essa nova pesquisa. Isso tudo de você conseguir tirar foto com... Opa, esse celular aqui não tira foto, eu só tenho um dispositivozinho para aparecer o número aqui. Tirar foto. Na verdade, só foi possível também porque aqueles chips, lembra daquela imagem? Passaram daquela maçaroca, daquela vilazinha, para aqueles chips, processadores e de memória com bilhões de casinhas, entre aspas, né, que são os dispositivos que aparecem lá. Mas feita a foto, eu quero ver a foto, né, que é a tela aqui do meu celular, né, com imagem. Né? Tem aqui só uma mensagem, tem mensagens novas e pipipi. O algoritmo mandou aqui um filme do YouTube. Eu preciso dessas telas para visualizar. Isso aqui só foi possível graças a uma coisa chamada sensores de cristal líquido ou de pequenos diodos. Lembra o diodo lá daquele rádio galena? Só que agora esses diodos são especiais, eles são emissores de luz, né? E eles têm que emitir para você ter uma tela colorida em todas as cores. E foi um negócio muito legal quando inventaram o LED, né? Light Emitting Diode, né? Em inglês, o diodo emissor de luz, que emitia no vermelho. Depois, passado um tempo,
conseguiam fazer um diodo com material ali que emitisse em verde. E faltava o azul. Esse foi o mais difícil. E você tendo um pequeno LED vermelho, um pequeno LED verde, um pequeno LED azul, você consegue gerar todas as cores do espectro e com isso ter uma imagem colorida como essa aqui. E essa descoberta desse azul aí e que deu origem ao LED branco, né, combinando as três cores diferentes, também deu um prêmio Nobel de Física, que foi de 2014, né, de química, né, física. A Isamu Akazaki, Hiroshi Amano e Suji Nakamura. Como as coisas mudam constantemente, né, o teu Motorola, Samsung e iPhone já não usa mais diodos que levaram esses prêmios, mas sim sua versão orgânica, os OLED, né, que são os LEDs orgânicos, que é um material orgânico que emite a luz. Mas isso é apenas um detalhe, tá? Eu só quero lembrar de novo que como o LED funciona, de novo, é explicado ou foi sugerido graças à mecânica quântica. Cara, eu acho essa história fantástica, assim, toda vez que eu olho meu celular, eu não sei que eu esteja com muita pressa ou assim meio cheio assim de putz, tem que resolver um problema aqui imediato, eu lembro de quanta ciência está embutida nisso aqui. Mas tem uma coisa crucial. Se você quer ver um LED isolado, ligue a lanterna do teu celular. Não preciso mais velho em casa, mas isso aqui é um desses LEDs, é gigante comparado com os LEDs que tem na tela. Tá? Mas resta uma coisa, cara. Olha o tamanho disso e olha o tamanho disso aqui. Isso porque o que determina em grande parte o tamanho do celular? Claro, eu preciso de mais e mais componentes cada vez menores para fazer mais coisas, mas o que determina o tamanho do celular? Olha a bateria desse sujeito, lá nos anos 80. E ela tá aqui, ó, bateria de níquel-cádmio. Aí descobriram que era possível fazer baterias bem eficientes de outro jeito, usando lítio. E aí eu tenho baterias desse tamanho que fazem mais coisas do que essa bateria enorme nesse celular aqui, né? E aí, finalmente, nós temos um celular que cabe no bolso da calça, onde eu vou guardar agora. Essa coisa aqui, ó, que tornou possível isto, do celular caber no bolso, um celular que faz tanta coisa, graças a essas baterias de íons de lítio, tão importante também em outras aplicações, que mereceram o Prêmio Nobel de Química de 2019. Então, esse enredo aqui que eu estou contando para vocês veio à mente alguns anos atrás, né? Eu lembrando de alguns anos atrás, numa conversa com estudantes, numa aula de laboratório, no final dessa aula, quando eu olhei para o meu mini monolito na bancada do laboratório e eu comecei a conversar com estudantes. Escuta, vocês fazem ideia do quanto é que tem de ciência embutida nisso aqui? Quanto tem de ciência nas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, a gente não se dá conta? Né? Então é uma coisa que eu convido a todos vocês, no próximo WhatsApp que vocês enviarem, pensar um pouco nisso. Mas a história é ainda muito maior e que não cabe aqui. Isso aqui é apenas um dos tantos enredos de ciência que fazem parte da nossa vida, né?